A gente fala agora sobre as eleições municipais de São Paulo. Pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, aponta um triplo empate técnico na liderança. Pablo Marçal, do PRTB, tem 21% das intenções de voto, enquanto Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, aparecem com 20%. Olha só, Marçal já está numericamente à frente, não é considerado o primeiro lugar fora de qualquer empate, é um empate técnico, porque você tem uma margem de erro, mas numericamente já está um pontinho acima de Nunes e Boulos. Em julho, Marçal tinha 14%, o que significa que ele subiu 7 pontos percentuais. Naquele mês, Nunes e Boulos apareciam com 29%, ou seja, cada um perdeu 9 pontos percentuais, de acordo com a sondagem. Tabata Amaral, do PSB, José Luiz da Atena, do PSDB e Marina Helena, do Novo, oscilaram dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais. Tabata tinha 8% e foi para 9%, Datena saiu de 9% para 8% e Marina Helena foi de 1% para 3%. Os brancos e nulos somam 7% e os que não souberam quiseram dizer 11%. Foram ouvidos 1.500 eleitores entre 31 de agosto e 2 de setembro. Continua aí um páreo duro, mas, Graeb, o Marçal crescendo com tudo isso que ele está fazendo em termos de confronto, de embate, de ofensa também, de provocação, de teatro, de dancinha, de mãozinha enquanto o outro está falando, posando ali do representante de uma direita cristã contra os comunistas. Ele está explorando o filão e diante das alternativas tem um pessoal que está migrando para ele. Alguns talvez permaneçam em dúvida, porque o Bolsonaro, a princípio, apoiava, já não se pode dizer mais que apoia tanto o Ricardo Nunes, está tentando aí se reposicionar, não assumir muito um lado, deixar uma porta aberta para uma eventual aliança com o Marçal. Então esse é o cenário nesse momento. Exato, Felipe. A questão é se esse empuxo que o Marçal ganhou, né, ele ainda está valendo. Porque a gente vê aí uma explosão de 7 pontos, né, certamente roubando eleitores dos outros dois que estão concorrendo, sobretudo do Datena, né, impedindo que o Datena cresça, e do Nunes. São esses dois aí que estão ali meio na mesma frequência. Óbvio que ele não está roubando ponto do eleitor de esquerda do Boulos, né? Mas, enfim, crescimento acelerado, como já tinha sido detectado pelas pesquisas anteriores da semana passada, precisa ver se ainda tem força para crescer nesse ritmo ou se estancou, se vai ficar numa inércia. Agora o jogo mudou, entrou televisão, ele não tem espaço na televisão, não sabemos se a televisão ainda tem o poder de mudar votos como tinha no passado, é uma coisa para a gente observar, né? Nesta quinta-feira deve sair uma pesquisa, creio que a primeira pesquisa que vai verificar algum impacto das propagandas de televisão, começaram na sexta passada. Então vamos ver se isso mudou a dinâmica da eleição em São Paulo ou não, né? Vamos às simulações de segundo turno. No cenário com Boulos e Marçal, o candidato do PSOL tem 40% contra 37% do representante do PRTB. Vocês estão vendo aí na tela, configura um empate técnico, mas olha, projeção de segundo turno, Boulos na frente, 3 pontinhos, empate técnico, porque a margem de erro é desse tamanho aí. Na simulação com Nunes e Marçal, o prefeito aparece com 39% ante 33% do coach. Um empate técnico no limite da margem de erro. Deve ter muita gente, o Graves citou, os eleitores de esquerda do Boulos, que não migram para o Marçal, que talvez votem num segundo turno, se fosse esse o cenário, de nariz tapado no Nunes, né? Pode ser. É uma hipótese. E no cenário com Nunes e Boulos, o prefeito tem 45% das intenções de voto contra 35% do candidato do PSOL. É claro que muita coisa muda quando chega o segundo turno, são definidos os apoios, você tem aquele toma lá da cá entre os candidatos perdedores e aqueles que ficaram, quer dizer, eu te dou o meu apoio desde que você me dê isso e aquilo. Tem toda uma negociação, eles participam da campanha, eventualmente passam a pedir votos. É claro que essa campanha está muito histriônica, está muito cheia de troca de desaforo,
mas a gente vai precisar ver como é que vai ficar essa matemática no segundo turno. Agora, não tampouco, Graeb, um caminho tão fácil assim para o Marçal, nesse momento, sempre bom deixar claro, o segundo turno. Porque é óbvio que ele é um candidato polarizador, ele é um candidato que ataca os outros deliberadamente, e ele pode conquistar uma base que tem esse perfil de gostar disso, mas ele conquista uma rejeição também que depois se une contra ele no segundo turno. Exatamente. E aí vamos ver se vai ter o Marçalzinho Paz e Amor, que no segundo turno tenta conquistar o eleitor de centro, moderado, independente. Felipe, o Marçal, ele faz essa bravata, eu vou ganhar no primeiro turno, não vai ter segundo turno, né? Mas, olha, com exceção de uma pesquisa que mostrou o Marçal lá na frente, e que, pelo que eu ouvi de outros pesquiseiros de diversos institutos, que, enfim, já foram acusados de fazer campanha para Bolsonaro, já foram acusados de fazer campanha para PT, né? Todos dizem a mesma coisa. Este é o retrato. O que existe em São Paulo hoje em dia é um empate. Não tem eleição fácil para nenhum desses três personagens. Não tem desenhado neste momento, e é sempre retrato, né? Sempre retrato, é sempre momento. Pode acontecer uma coisa que mude radicalmente o cenário. Mas neste momento não tem eleição fácil para nenhum deles. Eles vão ter que brigar e vão ter que, enfim, ir buscar, né, aquele votinho a mais que vai fazer a diferença. A vitória nos detalhes. Exato. Né? No futebol geralmente é assim. Às vezes a gente reclama do nosso time porque descuidou do detalhe no último minuto, não acompanhou a marcação. Você está falando do São Paulo no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Sacanagem. Eu critico o meu Flamengo, eu sou um jornalista imparcial, independente, inclusive com o time para o qual eu torço. A zaga do Flamengo às vezes falha, às vezes não acompanha. Tem uma coisa do futebol que é uma lição de criança, que no cruzamento você marca o jogador, você não fica olhando a bola, parado. Então, às vezes você tem esse jogador, isso acontece na seleção brasileira também, principalmente no final, quando estão cansados, o cara vai cruzar lá da ponta e fica olhando assim, né? Aí tá o atacante passando atrás, e aí sobe, dá aquela cabeçada, faz o gol e tal. Cara, como isso aconteceu, né? Deixei para alguém marcar, ninguém marcou no meu lugar, como assim?